Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado e aí na tela a gente tem algumas regras, tá? Para esse período de aula remota, tá? Algumas regras de conduta. Então você pode pausar o vídeo para ler com calma. Você também encontra o material lá no Classroom, ok? Bem, então nessa aula, né, a gente vai dar início a mais uma aula da disciplina de Cálculo 1 e nessa aula a gente vai dar início ao assunto de derivada, tá bom? Ok? E aí, digamos que a parte é um assunto, né? Dos mais importantes dentro do curso, tá bom? Então, lá no início da disciplina, a gente viu algumas coisas sobre funções, de modo mais geral, né? Depois a gente começou a estudar limite, né? Então, a gente viu propriedades, definição, qual era a ideia de limite, né? E agora a gente vai ver derivada. Então, antecipando um pouquinho as coisas, né? Derivada nada mais é do que um limite em particular, tá? Um limite em particular. Só que esse limite, esse caso particular de limite, ele é tão especial, né? E tão utilizado que ele tem um nome próprio, uma notação própria, que é o que a gente vai chamar de derivada, tá? Então, derivada, na verdade, vai ser um caso particular de limite, tá bom? Então, vamos iniciar a aula e vai ficando mais claro, tá bom? Bem, então vamos lá. Bem, então aqui, né, o primeiro ponto, eu volto a comentar sobre tangente, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho. Lembra quando a gente iniciou o assunto de limite? Eu falei um pouquinho sobre tangente, né? E falei sobre velocidade. Então, aqui também vou comentar sobre esses dois pontos. E aí a gente introduz a notação, a ideia já de limite, ok? Ou, perdão, de derivada. Então, o problema, né, de encontrar a reta tangente a uma curva e o problema da velocidade, a gente já viu, né? E aí, eles, de certo modo, né, eles se deparavam no mesmo tipo de limite, tá? Então, esse certo tipo de limite é o que a gente vai estar chamando de derivada. Bem, vamos ver isso com mais calma, tá? Então, vamos meio que revisar um pouquinho o que a gente já tinha visto lá, mas aqui eu vou falar de um pouco mais rápido. Bem, o que é que você tem, né? Você tem uma curva, tá? Você tem uma curva C. Então, aqui a curva C seria essa curva aqui, né? E aí, ela é dada aí respeitando uma equação, tá? Então, em outras palavras, a curva é o gráfico, tá, de uma função f, ok? Bem, quando a gente quer encontrar a reta tangente, tá, em um certo ponto, então é o ponto P, né? Aí o ponto P ele tem as coordenadas A, né? E F de A, tá? Então o ponto P é esse daqui, né? O ponto P é esse daqui. Então ele corresponde ao x igual a A, né? X igual a A. E esse ponto, por ele estar no gráfico, a imagem dele, né? A imagem dele é justamente f de A aqui, né? Ok? Então, se o ponto está na curva, a imagem é a imagem da função, tá? Então, é A e f de A, né? Bem, então, se eu quero calcular a tangente no ponto P, né, de coordenadas A e f de A, então, o que a gente faz, né? Qual foi a ideia que eu já mostrei para vocês? Bem, a gente vai começar tomando um ponto próximo, tá? Um ponto Q, então, ou seja, eu quero analisar aqui no A, né? Que é o ponto P correspondente. Então, o que é que eu faço? Eu pego aqui um ponto Q, né? Que está próximo do ponto P, né? E aí, isso corresponde a um ponto X que está próximo do A, né? Próximo do A aqui, certo? Bem, então, o que a gente faz? A gente olha para a secante, né? A secante
é a reta que passa, o segmento, a reta que passa por P por Q, né? Então seria essa reta, tá? Ela passa por P e por Q. Bem, e aí, como eu tenho dois pontos sobre essa reta, né? Que é a reta secante, eu sei quem é o ponto P e o ponto Q, pelo menos em função de A e X, a gente sabe dizer quem é o coeficiente, né? Então, tem-se a expressãozinha que é delta y, delta x, né? Delta y, delta x. E esse m é o coeficiente. Então, no caso aqui, coeficiente de PQ, né? Só para dizer quem é a reta, esse MPQ, ele quem é o delta y, né? É a variação em y, ou seja, o que está variando em y do ponto Q para o ponto P, né? Bem, é isso daqui, né? É isso daqui o que está variando, né? Então, se você olha, essa variação é isso daqui. Aqui eu tenho f de x, aqui é f de a, né? Então, a diferença é f de x menos f de a, né? Bem, então é isso, que é o delta y. Vou até botar aqui, né? Delta y. E o delta x é a variação que eu tenho, é esta, tá? Então, é x menos y. Esse daqui é o delta x, tá? Então, baseado nisso, né? Eu tenho esse coeficiente aqui para minha secante, tá? E aí, depois, o que a gente fez? A gente olha, né? O ponto Q mais próximo do ponto P, né? Ou, de outro modo, a gente pega o x mais próximo do A, né? A gente vai encurtando essa diferença aqui, né? E ao ponto que isso acontece, a gente vai encurtando a diferença do P por Q, né? Bem, então, foi isso, né? Que a gente fez. A gente aproxima, né? Fazemos o Q aproximar-se de P, né? Ao longo da curva. Ou seja, né? A gente faz o x tender a A. E aí, com isso, né? O PQ vai se aproximar de um número m, tá? Esse número m é o que a gente diz que é a inclinação, tá? Da tangente t, ok? Então, bem, ó. Então, o ponto P está aqui. O ponto Q, ó. Se eu tomar primeiramente aqui, né? Essa é a minha secante. Se eu tomo aqui, então a minha secante será essa, né? Se eu tomo aqui, então a minha secante será essa, né? Bem, se eu tomar aqui, a minha secante já vai ser algo dessa forma. Então, vou me aproximar. Eu vou pegar o Q próximo do P, né? E aí o X, né? Então, se aqui era o A, aqui, primeiro eu tomei o X aqui, né? Que é correspondente a esse. Depois, estaria tomando o X aqui, né? Que é correspondente a esse. Depois o X aqui, que é correspondente a esse, né? No último exemplo que eu tomei bem aqui, era o X aqui, que era correspondente a esse. Bem, então, de qualquer forma, o que é que eu estou fazendo com o X, né? Ele está se aproximando aqui do A, tá? O X está tendendo a... Poderia fazer isso pelos dois lados. Bem, dois lados de A. Bem, então, quando, né, eu tinha aquela expressão MPQ, né? Isso daqui era f de x menos f de a, né? X menos a. Bem, quando eu faço isso, né? Esse valor, né? Ele vai se aproximar aqui de um certo m, tá? Claro, isso é o que é esperado, né? Bem, e esse m é a inclinação da verdadeira tangente, né? Que é essa daqui que tá em rosa, tá? Até botar aqui. Que é a minha verdadeira tangente, que é a que está em rosa, tá? Então, a inclinação dessa reta aí, né? Dessa minha tangente, é esse m aqui, ó, tá? Esse m aqui, ok? Que seria para onde estaria convergindo o MPQ. Então, a inclinação das secantes é esperado que ela vá convergir, né? Para inclinação da minha tangente, tá bom? Inclinação da minha tangente. Bem, então,
resumindo tudo isto, né? E aí, formalizando um pouco mais. Então, a reta tangente, tá? A minha curva, né? Então, a reta tangente à minha curva F, no ponto P, né? O P da forma AF de A, né? É a reta que passa por P, né? Então, é a reta que passa pelo ponto P e tem como inclinação M. M definido dessa forma, justamente como sendo quem? O limite, né? De quem? De MPQ, né? Limite disso, ou seja, o limite disso, tá? Então, esse tender que eu escrevi aqui, a gente, né? Esse tender aqui, escrito de uma forma, né? De maneira mais formal, é o limite, né? Bem, então, M, né? É o limite de x tendendo a A. Agora, você já sabe o que é o limite, então eu posso falar. Então, M é o limite de x tendendo a A, de f de x menos f de A sobre x menos A, tá? Desde que o limite exista, né? Porque a gente viu, o limite pode existir, pode não existir, certo? Então, se esse limite existir, M é dessa forma, e a reta secante é a reta que passa pelo ponto P e tem essa inclinação M definida desse modo, se esse limite existir, tá bom? Então, assim fica definido, bem definido a tangente, tá certo? Então, a tangente e a definição dessa tangente, de certo modo, depende aí, né, da ideia de limite, tá? Certo. Então, vamos aqui a um exemplo, tá? Encontre uma equação da reta tangente a parábola, né, no ponto P, 1, né? O ponto P tem coordenadas 1, 1, tá? Bem, então, aqui, né, o A que se está tomando, né, o ponto que eu quero trabalhar é o A igual a 1, porque veio daqui, né? Aqui é o A, daqui seria o F de A, de fato, né? Quando o A é 1, o F de 1 é 1 também. Então, por isso que dá 1 e 1, certo? Bem, então eu tenho que o A em questão, né? Onde eu estou analisando, o ponto P ele tem coordenada 1, certo? Então, vou só fazer aqui o gráfico. Vou tentar rabiscar aqui o gráfico. O gráfico da função x ao quadrado a gente já conhece, né? Eu vou fazer aqui. O gráfico é só uma parábola aqui, mais ou menos dessa forma, né? Então, o ponto que você está querendo analisar é o ponto 1, 1, né? Então, é o ponto 1. Esse é o seu ponto P, né? Tem coordenadas 1 e 1. Esse daqui é o ponto P, né? E aí, a reta tangente, né, seria algo dessa forma aqui, tá? Seria uma reta tangente assim. Bem, aí só para você já ter uma ideia. Como que a gente encontra, né, a equação? Como que a gente encontra a equação da reta tangente, né? A equação da reta tangente. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar a inclinação da reta tangente. Como que a gente encontra a inclinação da reta tangente? Tá aqui, ó, tá? É esse M que é dado pelo limite, tá? Então, vamos lá. Então, M é o limite, né? Então, observe a questão aqui, né? A x tendendo a A, f de A, x menos A, tá? Então, é isso daqui. Aí, agora eu só observo, né? Observa aqui quem é o f de x, né? A função está aqui. F de x, a função em questão é x ao quadrado, né? Então, f de x, x ao quadrado. Quem é o f de 1, né? É 1 ao quadrado, que dá 1, certo? Aqui embaixo, x menos 1, é o que eu já sabia. Bem, se você olhar, essa função bem aqui, né? Essa função bem aí, ela é uma função racional, né? É uma função racional. E aí a gente viu que elas são contínuas no seu domínio, né? Bem, só que, por azar, né? O 1 não está no domínio, né? Porque se eu faço o x igual a 1, ele zera aqui, né? Então, o 1 não está no domínio dessa função racional, então não é só substituir o x igual a 1. Aqui eu vou ter que manipular de alguma forma.
Bem, só que aí você observa que a parte de cima é um quadrado perfeito, né? É o quadrado da diferença, ok? Ou melhor, a diferença de quadrado. Então, esse x ao quadrado menos 1, eu posso olhar aqui como sendo menos 1 ao quadrado, né? Vou até colocar aqui de novo, né? O que é isso daqui que eu estou usando, né? Certo? Então, fica o produto da soma com a diferença, né? Então, vai ficar, no caso, como se o A fosse x e o B fosse 1, né? Então, vai ficar x menos A vezes x mais A. Só que o que acontece com isso, né? Aparece o termo em cima e embaixo que eu vou poder cancelar, tá? Então, esse limite aí fica como sendo o limite de x mais 1. Só que se você olha agora, né? O x mais 1 é só um polinômio, tá? É contínuo, então basta só substituir. Onde tinha x, coloco 1. Né? Então, vai ficar só 1 mais 1, que dá 2. Então, isso daqui, né? Na verdade, o que você está acabando de encontrar é que m é 2. Tá? Então, a inclinação da sua reta é 2, tá bom? Só vale comentar, né? Por exemplo, o que significa essa inclinação, né? Essa inclinação. Bem, a reta, ela vai ter inclinação 0, né? Até aqui. A reta, né? Ela tem inclinação 0, então está relacionado, tá, ao ângulo, tá? Então, por exemplo, vou fazer aqui, né? Então, está relacionado ao ângulo aqui, tá? Então, a inclinação é o ângulo? Não, né? Na verdade, esse M, ele é a tangente desse ângulo aí, tá bom? Tangente desse ângulo. Então, por exemplo, quem é tangente de 0? É 0, né? Então, quando o M é 0, quer dizer que o ângulo é 0, tá? Então, por exemplo, se M é 0, o ângulo é 0, então sua reta é deitadinha, o ângulo dela é 0, tá? Por exemplo, se a inclinação for 1, né? Qual é o ângulo que tem inclinação 1? 45. Então, essa retinha aqui, tá? Ela tem aqui 45 e aqui também 45, tá? Ok? Bem, então, se sua reta for tiver o coeficiente muito grande, né? Ou seja, muito grande, o m for muito grande, 1000, né? Por exemplo. Então, quer dizer, qual o ângulo que começa a ter o valor da tangente muito grande? É perto de 90 graus. Então, a tangente perto de 90 graus vai para infinito. Então, isso quer dizer que sua reta, ela tem perto de 90 graus, ou seja, ela sobe muito rápido. Então, aqui é perto de 90 graus. Vou botar aqui 88, só por exemplo, né? 88 graus, certo? Então, na prática, o que é que quer dizer? Quanto maior a inclinação quer dizer o quão em pé sua reta vai estar, tá? Então, se é 0, então ela está totalmente deitada. Se ela começa a estar com um valor muito alto, então ela está praticamente em pé, certo? Então, seria a velocidade de crescimento dessa reta, tá? Também pode tomar valores negativos. Então, se o m for menos 1, então é porque ela decresce, tá? Então, se for um valor negativo muito grande, então ela decresce muito rápido, certo? Ok? Então, se for positivo, ela cresce. Se for negativo, decresce, né? Se for perto de 0, vai estar perto de estar deitada. Se for um valor positivo muito grande, ela vai crescer muito rápido, né? Então, só para ter essa ideia, tá bom? Aí são parênteses que eu queria fazer. Certo, então a inclinação aqui é 2, isso quer dizer que ela vai ter uma inclinação, por exemplo, inclinação 1 seria aqui, né? Inclinação 2, ela cresce com o dobro da velocidade, vai ser algo mais ou menos assim, certo? Bem, ótimo, então vamos voltar. Bem, eu encontrei a inclinação, mas eu quero a equação da reta, tá? Então, como que a gente faz isso? Bem, a inclinação da reta, de certo modo, tá? Você vai utilizar o seguinte.
Se você quer a inclinação, a fórmula geral é o seguinte: você quer uma reta que passa, tá? Pelo ponto AB, né? Pelo ponto AB e tem inclinação M. Como que fica a equação, né? Como que fica a equação? É y menos b igual a mx menos a, tá? Ok? Então, quem é o ponto aqui em questão para gente? É o ponto 1, né? Então, para a gente fica y menos, né? Então, aqui é 1 e aqui é 1, né? O b é 1. Quem é o m? Já achei que é 2, né? Aí, x menos o a, quem é? Também é 1, né? Certo? Então, exatamente o que a gente tem aqui, ok? Então, depois que foi feito, né? Multiplicou aqui, fica 2x. E aqui vai ficar menos 2, né? Então, isso daqui ficaria 2x menos 2. Só que quando eu passar esse 1 para o outro lado, ele vai positivo, né? Então, vai ficar menos 2 mais 1. Então, fica somente menos 1, tá? Então, no final, a equação é essa daqui, ok? Então, lembrem, tá? Dessa expressão aqui. É assim que você consegue. Se você tem um ponto e a inclinação, isso daqui vale sempre, tá bom? A equação da reta é esta, ok? Bem, vamos lá. E aí, tem outro modo da gente escrever a expressão, tá? Como que eu fiz? Eu tinha um ponto A. Aí eu pego o x próximo do A, tá? O x próximo do A. Na hora que eu escrevo o x próximo do A, então eu tenho um ponto A e o x eu pego próximo de A. De A, tá? Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso escrever o x como sendo o A mais uma coisinha, tá? Que eu vou chamar de H, tá? Então, se o x está próximo de A, então o x é o A mais um H. H seria uma coisinha pequena, tá bom? Então, isso daqui é como se fosse o x, né? Aqui é como se fosse, aqui ó, né? Como se fosse o x, certo? Então, como esse x está próximo de A, eu posso olhar ele como sendo A mais um H, certo? Então, H é justamente essa medidinha aqui, ó. Essa medidinha aqui, o que está dito aqui em cima já, né? É o que é H, tá? Então, isso daqui, ó, olha H, tá? Essa diferencinha aqui, essa diferença aqui é justamente H, tá? Então, o x é como se fosse o A mais o H. Bem, basicamente é só isso que eu vou estar observando, tá? Então, quando você olha, né? Quando você olha isso daqui, como que fica, né? Bem, aquele MPQ, né? Eu estava lendo mais PQ, como era? Era f de x menos f de A, x menos A, tá? Bem, só que agora eu estou olhando o x como sendo A mais H, né? Então, vou só trocar. F de A. E quem é agora x menos A? Bem, então, daqui eu tiro. Quem é x menos A, né? Só vou passar o A para o outro lado. Então, x menos A é o H, tá? Então, aqui embaixo é H, tá? Então, eu posso olhar também dessa forma, tá? O MPQ eu posso escrever dessa maneira, tá? É uma maneira alternativa, certo? Então, ele é o F de A mais H menos F de A dividido por H, tá bom? Bem, a ideia praticamente é essa toda, só estou mudando o jeito de enxergar, né? O jeito de escrever o x, tá bom? Bem, e aí, como eu quero que o x se aproxime de A, então eu quero, na verdade, que o H vá para zero, tá? Então, na definição do M, né, eu fazia o x e a A, né? O x tende a A. Então, você olha aqui, vamos voltar. O x tende a A, né? Quando o x tende a A, isso daqui tende a zero, né?
Só que nessa nova maneira de você olhar, dizer que o x tende a A é a mesma coisa de você dizer que o h tende a zero, tá? Então, você dizer que o x tende a A, né, é a mesma coisa de você dizer que o h tende a zero, tá bom? Até por causa disso daqui, né? Quando você olha, ó, quando o x tende a A, x menos A tende a zero, só que x menos A é h, então h tende a zero, tá? Bem, e aí, então, quando você passa o limite, tá? Quando você passa o limite aqui, ó, de x tendendo a A, é a mesma coisa se você passar o limite aqui de h tender a zero, tá? Então, você pode olhar para essa definição aqui também de m, tá? E aqui, ó, a sutileza que agora o h tende a zero, tá? Antes você tinha um limite de x tendendo a A, e aqui é o limite de h tendendo a zero. Vou copiar aqui um do lado do outro. Então, m, você pode olhar das duas formas, tá? Não tem problema. X tendendo a A. A expressão anterior era f de x menos f de A, x menos A. E aí também a gente pode utilizar essa, o limite de h tendendo a zero, de f de A mais h, menos f de A dividido por h. Bem, só está mudando o jeito de escrever, na essência não muda muita coisa, tá? Mas essa que está circulada em rosa, ela muitas vezes é mais utilizada, tá? Bem, então, aqui a gente tem o exemplo 2. O que diz, né? Encontre uma equação da reta tangente a hipérbole dada por y igual a 3 sobre x e tem o ponto aqui, que é o ponto 3, 1, tá bom? Então, bem, para você encontrar a reta tangente, primeiro você vai encontrar m, tá bom? Então, vamos usar a definição que foi dada agora por último, tá? Essa definição aqui circulada em rosa. Então, é o limite de que h tender a zero, f de 3 mais a, né? Porque aqui diz que o nosso a é 3, né? Então, é o f de a mais h, então h aqui, menos f de 3 sobre h, tá? Então, só destacar o que a gente tem aqui de h, e h vai a zero. Bem, quem é o f de 3 mais h, né? Aqui, sua função, ela diz que f de x, né, é justamente 3 sobre x, certo? Então, f de x é 3 sobre x. Quem é f de 3 mais h, né? Vai ser 3 sobre, onde tem x, agora 3 mais h, né? Ok? Então, isso daqui é f de 3 mais h. Então, é o que está aqui, ó. É o f de 3 mais h. Quem é o f de 3, né? Bem, então, o f de 3 é 3, onde tinha x vai ser 3, né? 3 vezes 3, 1. E não é por coincidência esse valor aqui, né? Porque o 1 é a imagem do 3, né? Isso daqui a gente já sabia que era o f de A, no caso o f de 3, né? Que está dito que é 1, né? A gente já sabia e refez a conta também. Então, aqui é o f de 3 mais h, aqui é o f de 3, aqui embaixo o h, não fiz nada, tá bom? Então, aqui eu vou só escrever agora no mesmo denominador, tá? Então, faz o denominador comum, né? Que no caso é 3 mais h, então 3 mais h dividido por 3 mais h dá 1 vezes 3, 3, né? Então, 3 mais h dividido, aqui não tem nada, né? Então, dividido por 1 dá 3 mais h, vezes menos 1, né? Dá menos, tá bem aqui, 3 mais h, né? Bem, então, aqui vai ficar o quê? 3, né? Aqui em cima, menos 3, menos h. Só que esse 3 com esse menos 3 cancela, então vai ficar só menos h aqui em cima. Tá aqui, ó, menos h, tá? Menos h, então vou fazer aqui embaixo, fazer aqui devagar, vou até apagar isso daqui, dá 3 menos 3 mais h, dividido por 3 mais h, dividido por h, né? Bem, então aqui ficou o quê? H, 3 mais h, aqui em cima é 3, aí menos 3, menos h, né? Porque esse menos
distribuir ali dentro do parênteses. Então, esse cancela com esse. Então, eu vou ficar com o quê? H, né? Aqui eu tenho menos H e 3 mais H. Aqui eu tenho uma divisão de fração, né? Como é que fica a divisão de fração? Eu repito a de cima, multiplicado pelo inverso da segunda, né? Então, perdão, pelo inverso do denominador. Então, aqui é H, então vai ficar 1 sobre H, tá? Bem, só que na hora que eu vou multiplicar, eu posso cancelar esse com esse. Então, vai ficar só menos 1 sobre 3 mais H, tá? Então, olha o que tá aqui, ó. Tá? No final de tudo, simplificando, olhando aí a divisão, então isso daqui. Então, tem que olhar o limite de H tendendo a zero dessa expressão aqui. Essa expressão aqui, ela é uma função racional, tá? Então, ela é contínua no seu domínio. O zero, né? O zero tá no domínio dessa função? Tá. Quando eu faço H igual a zero, não tem problema nenhum. Então, é só fazer o H igual a zero. Então, esse H aqui, faço igual a zero. Não tem problema, tá? Não tem problema. Então, vai ficar só menos 1 sobre 3, né? Então, M, que você tem, no final das contas, que M é menos 1 terço. Observe. Então, M é negativo, então essa reta ela é decrescente. De fato, aqui, ó, ela decresce, tá? Ok. E aí, a gente vai usar aquela expressão lá, né? Como que fica a equação da reta? É y, né? Utilizar isso daqui que eu falei, certo? Ó, utilizar isso daqui que eu falei. Então, fica y menos b, né? Igual a m, aí x menos a. Quem é o ponto aqui em questão, né? O ponto aqui em questão tá aqui, ó. Tá? Então, no caso, o a é 3, né? E o b é 1, né? Porque é o ponto A, B, né? Então, é y menos 1, o m menos 1 terço, x menos, quem é o A? 3, né? Então, aí é só você desenvolver, tá? Essa expressão aqui todinha. E aí, você pode isolar o y ou não, né? Bem, se eu desenvolver isso daqui, vai dar menos 1 terço de x mais 1, né? Então, quando eu passo esse menos 1 para o outro lado, ficaria y igual a menos 1 terço de x mais 2. Né? Bem, essa daqui é uma equação da minha reta, tá? Aqui está escrito de uma forma diferente, né? Mas é só modo de escrever, tá? Se você isolar o y aqui, você obtém a mesma que eu circulei, tá? Bem, então, basicamente é isso, ok? Então, por meio do limite, né? Ou seja, por meio da derivada, você vai encontrar a inclinação da reta, tá? E aí você usa essa expressãozinha aqui, né? Para encontrar a reta da tangente, tá? Então, você encontra M, que é a inclinação da tangente, por meio da derivada, que é o limite. E aí você usa essa expressão para encontrar a equação, né? A equação da reta, tá? Tangente. Bem, e aí o outro ponto que a gente falou foi sobre velocidade, né? Então, a gente falou sobre tangente e a gente falou sobre velocidade. Então, vamos rever isso daqui também. Então, vamos lá. Suponha, né, que um objeto se mova sobre uma reta de acordo com a equação S, né? A equação S, geralmente usa S para descrever deslocamento, né? Então, esse S é uma função do tempo, tá? Então, o objeto vai se movendo ali com o tempo vai passando, esse objeto vai se movendo, e aí essa função, né? Esse deslocamento em função do tempo, estou dizendo que é uma função F, tá? Bem, a função F, que descreve esse movimento, ela é chamada de função de posição, tá? Função de posição do objeto. Aí, quando você está analisando no intervalo de tempo A e no intervalo de tempo A mais H, né? Entre o
o t igual a A e o t igual a A mais H, então, imagina aqui, tem aqui, tempo A, né? Bem aqui. Um pouquinho depois é o tempo A mais H, né? Então, passou um segundo, né? Esse Hzinho. Então, o tempo A, digamos que é com... Eu vou olhar com 3 minutos, né? Aí, 3 minutos mais um segundo. Então, esse mais um segundo é como se fosse o H, né? Então, eu vou olhar na velocidade aqui entre 3 minutos e 3 minutos e 1 segundo. Então, é de A até o A mais H. Então, é o A mais uma coisinha, né? Essa coisinha é o H, tá? Bem, então, como que mudou aqui o deslocamento, né? Então, se eu tinha aqui o gráfico, então, aqui o F de A, bem aqui o F de A mais H, né? Então, a variação que eu tive na posição foi essa, né? É o F de A mais H, então é o tanto que ele andou até F de A mais H, menos o que ele andou até F de A, né? Então, ou seja, vai ser só essa, se você coloca aqui, né? Perdão. Se você coloca aqui, então, F de A, né? F de A é esse, F de A mais H é esse, então, essa daqui é a diferença, né? É o que ele andou nesse intervalo. Ele andou entre A e A mais H, ele andou aquela partezinha em rosa, tá bom? Então, aqui era F de A, aqui era F de A mais H, né? Então, essa diferençazinha é F de A mais H menos F de A, tá? Então, como que eu faço para calcular a velocidade média nesse intervalo, né? Então, a velocidade média no intervalo é o que? É deslocamento sobre o tempo, né? Deslocamento sobre o tempo. Então, qual foi o deslocamento? F de A mais H menos F de A, né? É o que estava dito aqui, a gente só vai repetir aqui, né? Isso é o deslocamento. O que é que eu tenho no tempo? Bem, o tempo, nesse intervalo, né? Qual é o tempo nesse intervalo? É H, né? Eu comecei no A, só andei mais um tiquinho, já deixei ali o relógio percorrer mais um tiquinho que foi o H, né? Então, o tempo mesmo, o tamanho desse intervalo é H, né? O tamanho de tempo, tanto de tempo que eu estou analisando, foi aquele 1 segundinho, né? Como eu falei lá, né? Aquele 1 segundinho, não é o 3 minutos, né? Eu começo do 3 e vou até o 3 minutos e 1 segundo. Então, é só 1 segundo que eu estou analisando, tá? Tempo é só o H. Então, nesse intervalo de 1 segundo, ele andou isso daqui, teve esse deslocamento. Então, a velocidade média, calculado por esse quociente, certo? Então, se você olhar, isso daqui, né? É basicamente isso daqui, certo? Então, observe que a cara ali, né? Então, e se não é específico aqui, né? Aqui eu tinha quem? Aqui era a inclinação da reta secante, né? E aqui é o que? É a velocidade média, né? Velocidade média. Então, observe que ele tem a mesma expressão, tá? F de A mais H menos F de A sobre H. Só muda a interpretação, né? Porque lá F de A era o gráfico, né? A função do gráfico. E aqui F é o deslocamento de um objeto, né? Lá era o coeficiente da tangente e aqui é a velocidade média, tá? Então, no fundo você vê o quê? Que tem uma relação entre a tangente do gráfico e a velocidade média, tá? A coeficiente da tangente, da secante, perdão, e a velocidade média. Quando você passa o limite, né? Aquela mesma ideia, quando você vai diminuindo o tamanho do seu intervalo, né? Ou seja, quando você vai diminuindo, fazer o seu H e a zero, né? Isso é a mesma coisa de diminuir o tamanho desse intervalo aqui, né? Você vai ter a sua velocidade, ou velocidade instantânea, né? Você vai olhar só no A, né? Então, quando você faz isso, novamente, né? É você fazer o H tender a zero, ou, em outras palavras, né? Fazer o limite de H tender a zero, tá? Então, você pega o limite de H tendendo a zero da sua velocidade média. Então, com isso, você vai obter a sua velocidade instantânea. Então, a velocidade no ponto A, né? Então, por isso que eu tenho aqui velocidade de A, né? Velocidade de A é o limite de H tendendo a zero
de f de a mais h menos f de a sobre h, ou seja, é o limite, essa expressão que eu circulei é a velocidade média, tá? Então, velocidade média era uma aproximação. Para você melhorar, passa o limite de h tendendo a zero, tá bom? Bem, e então, isso daqui, novamente, é a mesma coisa que a gente tinha aqui, né? O limite de f de a mais h menos f de a dividido por h, tá? Limite ambos de h indo a zero. Bem, então vamos aqui a um exemplo. Então, suponha que uma bola, né, foi deixada cair, né, do ponto de observação, tá? Do poste de observação da torre, ponto, tá? De observação da torre, a 450 metros acima do solo, tá? Sabendo que a equação do movimento é essa, então sua f de t, ela é 4,9 t ao quadrado, certo? 4,9 t ao quadrado, essa é a função de deslocamento, ok? Bem, aí, então, qual é a velocidade da bola após 5 segundos, né? Então, você tinha um prédio, deixou a bola cair. Então, após 5 segundos, a bola vai estar aqui em algum lugar, né? Sua bolinha, após 5 segundos, né? Sua bolinha vai estar aqui em algum lugar. Eu quero saber qual a velocidade que ela está nesse instante aqui, né? Qual é a velocidade da bola aqui, né? Então, bem, como que a gente faz isso? A gente acabou de ver que a velocidade, né, é o limite dessa expressão aqui, tá? Então, a velocidade no 5, né? Velocidade no 5 é o que? É o limite de h tendendo a zero, né? De f de 5 mais h menos f de 5 sobre h, né? Então, agora eu vou olhar aqui quem são as expressões de f, né? Bem, f de t é 4,9 t ao quadrado, então, quem é o f de 5 mais h? Onde tem t, eu boto 5 mais h, né? Então, vai ficar 4,9, aí vai ficar 5 mais h ao quadrado, menos, aqui o f de 5, onde tem t, vou botar 5, né? Então, vai ficar 4,9 vezes aqui 5 ao quadrado, né? Dividido por h, tá bom? Então, vou desenvolver essa expressão aqui, tá? Esse quadrado aqui. Então, o limite de h tendendo a zero não é simplesmente substituir o h, né? Porque zeraria aqui embaixo e não pode, tá? Então, vai ficar 4,9. Quando eu desenvolvo, né, vai ficar 5 ao quadrado, que é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, então é 2 vezes 5 vezes h, então dá 10h, mais quadrado do segundo, menos 4,9 vezes... Eu vou deixar o 5 ao quadrado, né? Não vou nem botar o 25, não. Bem, então, quando eu distribuir tudo isso daqui, né? Vai ficar o limite h tendendo a zero, né? Vai ficar 4,9 vezes 5 ao quadrado, mais 4,9 vezes 10h, mais 4,9 vezes h ao quadrado, menos 4,9 5 ao quadrado, dividido por h, né? Só que aí eu tenho 4,9 vezes 5 menos 4,9 vezes 5, assim, ao quadrado, né? Então, cancela, tá bom? Só que, o que é que eu também posso simplificar aí, né? Bem, eu posso simplificar um h aqui. Aqui eu tenho um h ao quadrado, então eu posso simplificar um deles, né? Isso ao quadrado. E esse h aqui também, tá? Então, no final das contas, eu vou ter limite de h tendendo a zero de quem? 4,9, né? Vezes 10 mais 4,9 vezes... Eu tinha h ao quadrado, né? Mas cancelei um, então fica só h, tá? Só que isso daqui agora é contínuo, né? Essa função aqui, ó, é contínuo, tá?
Isso daqui, na verdade, eu posso até escrever, né, como 49, né, tá? Então, isso daqui é contínuo, é 49 mais 4,9 vezes h, né? É contínuo, é um polinômio, é contínuo, então é só substituir, né? Bem, vou substituir o que? H igual a zero, então isso daqui vai zerar, né? Isso daqui vai ser zero, então, na verdade, isso vai ficar 49 mais 4,9 vezes zero, ou seja, isso vai zerar, vai ficar só o 49, tá? Então, velocidade no tempo 5 é 49, aí no caso metros por segundo, né? Essa é a velocidade da bola, tá? Então, para obter a velocidade, é só calcular o limite, tá bem? Calcular o limite, certo? Bem, então vamos aqui adiante, tá bom? Bem, e aí eu já falei, e eu destaco mais uma vez aqui, né? Que é o seguinte, o tipo do limite que você encontrou, tá? Tipo do limite. Então, vou voltar aqui e vamos olhar mais uma vez. Olhe essa expressão aqui que você utilizou para calcular a velocidade e olhe essa expressão aqui, né, para calcular a inclinação da tangente, certo? É o mesmo tipo de limite, tá? É a função no a mais h menos f de a, né, dividido por h, certo? Então, isso se repete nos dois casos, tá? Então, esse tipo de limite, né, tanto para a inclinação da reta tangente como para a velocidade do objeto, são similares, tá? Então, ele aparece muito em vários ramos da ciência, tá? E aí, você tem, né, como eu falei lá no início da aula, antes de iniciar a aula, na verdade, que aí ele vai receber um nome especial e notações especiais, tá bom? Esse limite é o que a gente chama de derivada, tá? É o que a gente chama de derivada. Eu acho que até em algum momento antes da aula eu me precipitei e falei derivada, mas sem ter dito nem o que era, né? Bem, então a derivada da função no número, né, ou no ponto, certo? No ponto do eixo x. Então, a derivada da função f em um número a, então a gente denota dessa forma, f, e tem esse linha aqui, tá? Tem esse, como se fosse uma vírgula aqui em cima, tá bom? E aí a gente lê como sendo f' no a, tá? Então, f, isso daqui a gente lê como f', tá? Em alguns momentos. Ou derivada de f, tá? Quando está aplicada no a, então a derivada de f no a, ou então f' no a, tá? Então, às vezes a gente chama isso daqui de tirar as aspas para não confundir com a derivada. Então, observe que eu tenho isso daqui, ó, tá? E às vezes eu chamo de linha. E isso é para denotar a derivada, tá? Bem, então vamos lá. Então, a derivada da função f no número a, eu utilizo essa notação, tá? F' no a. E ela é definida justamente pela expressão daquele limite lá, ó, que é o limite de h tendendo a zero, de f de a mais h menos f de a dividido por h, tá? Se, né, como sempre, se existir o limite, né? Ok? Se existir o limite, então, o limite dessa forma, ele é justamente a derivada da função no a, tá? E aí, é equivalente, né? Escrever dessa forma ou escrever daquela primeira maneira, né? F de a, f de x menos f de a dividido por x menos a e o limite de x tendendo a a, tá? Também você pode utilizar essa definição aqui, certo? Então, e aí, só falando novamente, isso daqui eu posso dizer que é
derivada de f no A ou f' de A, tá? Não tem problema. E isso, então, a derivada existe quando existir esse limite, tá bom? Então, vamos aqui a esse exemplo. Encontre a derivada da função f de x igual a x ao quadrado mais 9 no número 3 e em um número A, tá? Então, no número 3 e depois no número qualquer A, tá? Bem, primeiro vamos no número 3, tá bom? Então, vamos lá. Quem é f, é isso que é a derivada de f, né? Então, é f' no 3. Isso, por definição, vamos usar aqui a do h, né? A definição de 3 mais h menos f de 3, né? Sobre h, tá? Então, isso é o limite, h tendendo a zero. Quem é o f, né, de 3 mais h? Bem, f de x é isso daqui, então onde tinha x, agora é 3 mais h. Para eu poder encontrar essa primeira expressão, então é 3 mais h ao quadrado mais 9, né? Menos, quem é o f de 3, né? Quem é o f de 3? Então, o f de 3 vai ser 3 ao quadrado mais 9. 3 ao quadrado, então vai ficar 9 mais 9, 18, né? Dividido por h, tá? Então, vou desenvolver agora esse quadrado aqui dentro, tá? Então, esse quadrado, vou calculá-lo logo. Vou abrir, então, aqui sobre h, né? Então, vai ficar quadrado do primeiro, né? Então, 3 ao quadrado, que dá 9, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, então 2 vezes 3 vezes h, dá 6h, mais h ao quadrado, que é o quadrado do segundo, mais 9 menos 18, tá? Então, 9 mais 9 dá 18, menos 18, 0. Então, consigo cancelar. Aqui vai ficar limite de h tendendo a 0, vai ficar 6h mais h ao quadrado sobre h. Então, eu posso cancelar esse h com esse quadrado aqui, tá? Indo um pouquinho mais com calma, né? Na verdade, o que a gente está fazendo vou colocar o h em evidência, né? Então, eu tenho isso. Indo um pouquinho mais devagar, o que eu estou fazendo vou botar o h em evidência aqui em cima, vai ficar h 6 mais h, né? Aí eu consigo cancelar h aqui com h aqui. Então, isso daqui nada mais é do que o limite de 6 mais h com h ainda a 0. Isso daqui é contínuo, é um polinômio de grau 1. Então, é só substituir, né? Então, vai ficar 6 mais 0, dá 6, tá? Ou seja, você encontrou, então, que f' de 3 é 0, ou é 6, né? Ou seja, a derivada de f no 3 é 0, tá? Vamos fazer agora, a gente fez para o 3, vamos fazer para o número A, genérico, né? Quem é f' no número A? Bem, é o limite, então vai ser bem semelhante, né? H tendendo a 0 de f de A mais H menos f de A dividido por H. Você vai ver que o passo a passo é o mesmo, né? Vou olhar quem é o f de A mais H, né? O f de A mais H vai ser o quê? Vai ser A mais H ao quadrado mais 9, menos quem é o f de A, né? É A ao quadrado mais 9. Então, não esquece, né? O menos está multiplicando todo o f de A, né? Então, multiplica o A ao quadrado e multiplica o 9 também. Certo? Então, bem, então isso daqui vai ficar o quê? Vou desenvolver aqui o quadrado. Então, não, né? 0. Vai ficar A ao quadrado mais 2AH mais H ao quadrado mais 9. Agora o menos, vou distribuir menos A ao quadrado menos 9, né? Posso cancelar aqui. Vou cancelar esse 9 com esse 9, tá?
Vou cancelar esse a ao quadrado com esse menos a ao quadrado, tá? E aí, em cima, já vou botar até o h em evidência, né? Limite de h tendendo a zero. Basicamente, são os mesmos passos que eu fiz quando eu tinha um 3, né? Vou botar o h em evidência, então vai ficar h, tem 2a e 1h. Aqui também, vou cancelar esse com esse. Então, vou ficar com o limite de h tendendo que a, né, que é um zero, de 2a mais h, tá? Bem, isso daqui é contínuo, né? Contínuo. Lembra, o a é como se fosse um número, tá? Então, basicamente, você tem o que, né? Como é contínuo, pode fazer só o h igual a zero, no caso. Então, vai ficar 2a mais 0, então é 2a, tá? Então, você encontrou que o f' de a é 2a. Então, você encontrou a derivada para qualquer número, tá? Você encontrou, por exemplo, quem é a derivada da f no 1? É 2 vezes 1, né? Porque no caso a seria 1, então é 2 vezes 1. Quem é a f' de 10? É 20, né? Porque é 2 vezes 10, né? Dá para 20. Quem é o f' de 3, né? Então é 6, porque é 2 vezes 3, que dá 6. E é o mesmo valor que a gente já tinha encontrado antes, tá? Então f' de a é 2a, tá? Bem, então você fez isso. E aí você encontrou primeiro para o a, a derivada no a, no número a, depois no número qualquer. E aí isso lhe permite, né? Você encontrou uma expressão, isso é interessante, que você encontra, né, uma expressão para a derivada em qualquer número, né? Quem é a derivada do menos 1? Eu sei, é só fazer o a igual a menos 1, não preciso mais fazer a conta do limite outra vez. Já descobri quem é, né? Bem, e aí, se usarmos, né, a forma de ponto de inclinação, né, da equação da reta, ou seja, eu tenho um ponto e tenho uma inclinação para encontrar a reta, né, que é justamente essa expressão aqui, né, aí eu falei para vocês dizendo que isso daqui era o B, né, né, como eu falei, quando eu tinha o ponto A, B, né, então, no caso do B, que é o f de A. Então, essa daqui é a expressão. E aí, lá eu tinha dito m, né? Só que m não é justamente a derivada, então, tá? Isso daqui era o que eu tinha como sendo m, né? Então, você pode simplesmente agora adaptar com os seus novos conhecimentos, né? No lugar do m é justamente a derivada no ponto, né? E como eu estou olhando o gráfico, né? O ponto B é a imagem do A, né? Então, é o f de A. Tá bom? Então, você tem essa expressão aí. Então, encontre aqui, no exemplo 5, encontre a equação da reta tangente a essa parábola aqui, tá? Então, bem, no ponto, aí tem aqui o ponto, né? Ponto 3, 18, né? Esse ponto tá na minha parábola, tá? Ok. Então, você precisa olhar bem aqui. O A, quem que é o A? É 3, né? Quem que é o f de A, né? O f de A é o 3 ao quadrado mais 9, que é justamente 18, que é o que eu já tenho até aqui, né? 18. Então, da minha expressão ali é y menos o f de A, que é 18, igual f' de 3, né? E aqui x menos a, que no caso é 3. Se você olhar, então eu tenho que olhar quem é a derivada, aqui no caso a f, né? A f de x é x ao quadrado mais 9, né? Então a única coisa que eu não sei aqui ainda é a derivada, né? Que é o que me dá a informação da inclinação da reta. Bem, mas se você olhar, no exemplo anterior a gente já calculou, né? Eu já calculei, ó, a f é a mesma, x ao quadrado mais 9, e eu já calculei a derivada no ponto 3, né? Então, eu já sei quem é. Do exemplo anterior, eu sei que f' de 3 é 6, que eu já calculei isso, né? Então, não vou fazer de novo. Então, eu sei que isso daqui é y menos 18 igual a 6, x menos 3, né? Se eu desenvolver isso daqui, dá 6x menos 18.
né? Então, y, vou passar esse daqui para o outro lado, né? Então, vai ficar igual a 6x menos 18. Quando ele vir aqui, vai ficar mais 18. Esse e esse cancela. Então, y vai ficar igual a 6x. Então, essa daqui é a sua reta, tá? Y igual a 6x, certo? Bem, então, era isso que eu tinha para falar agora sobre derivada, tá bom? Então, basicamente, a gente viu a definição de derivada, né? Muito atrelada ao limite. E aí, nas próximas aulas, a gente vai continuar desenvolvendo esse conteúdo, né? Esse assunto. E aí a gente vai cada vez mais se desprender da ideia do limite, tá? A gente vai desenvolver mais a ideia de derivada, aprender a derivada de algumas funções, como que funciona, né? Para não precisar toda vez ter que recorrer ao limite, que convenhamos, seria muito tedioso toda vez que você quiser calcular uma derivada, você ter que recorrer ao limite, né? Algumas vezes não tem como escapar, mas na maioria dos casos a gente vai conseguir condições, né, de ter propriedades de derivada que a gente consiga obter a derivada sem necessariamente ter que calcular um limite, tá? Ok? Então, por hoje, né, era isso, ok? Então, bons estudos, bom estudo a todos e até a próxima aula.